O vento atravessava os campos como se arrastasse séculos de lembranças. Aquele mesmo vento que um dia trouxe ecos de glória e depois o silêncio das perdas. Entre montanhas e vales, erguiam-se as ruínas da velha casa senhorial, o ponto de partida e de retorno de todas as histórias. Era ali que as tradições nasciam e pouco a pouco se tornavam correntes. O sol, ao tocar as janelas rachadas, fazia cintilar o pó das memórias, revelando as marcas de um tempo em que honra e traição eram faces da mesma moeda. Naquele lugar, onde o som dos sinos se misturava ao rumor das tempestades, homens e mulheres haviam lutado por causas que hoje pareciam esquecidas. Cada pedra daquela propriedade carregava o peso de uma linhagem que jurara lealdade, mas que também aprendera a mentir para sobreviver. As vozes do passado ainda ecoavam no chão frio dos corredores, onde retratos emoldurados testemunhavam gerações que acreditaram servir a um destino maior, e acabaram devoradas por ele. Entre essas paredes cresceu aquele que herdaria não apenas um nome, mas também uma maldição. Era jovem e impetuoso, com os olhos acesos por sonhos de justiça e o coração dominado por uma inocência que o tempo trataria de corromper. Seu pai, homem severo, era o guardião de códigos antigos e via na disciplina a única forma de manter a ordem diante do caos que rondava a região. Já a mãe, silenciosa e perspicaz, percebia nas atitudes do filho uma centelha de algo que nem a obediência nem o medo poderiam conter. Os dias corriam entre o trabalho no campo e os encontros no vilarejo, onde o rumor das mudanças políticas começava a agitar até os mais céticos. Havia falas sobre liberdade, justiça e futuro, palavras que soavam belas, mas carregavam veneno. Os mais velhos lembravam das guerras que quase destruíram famílias inteiras e advertiam: a esperança, quando mal conduzida, pode ser tão perigosa quanto o ódio. Mas para o jovem herdeiro as histórias antigas não bastavam. Ele queria escrever a própria. Foi num entardecer pesado, sob o som distante de tambores, que encontrou pela primeira vez aquele que mudaria o rumo de tudo. Um forasteiro de voz calma e olhar cortante, cuja presença trazia consigo um magnetismo inexplicável. Falava de ideais, de renovação, de romper com a velha ordem. Sua retórica inflamava corações, e mesmo os mais prudentes se viam tentados a acreditar. O pai do jovem não confiava no recém-chegado. Via nele o prenúncio da desgraça. Um homem que falava de futuro, mas carregava o cheiro de conspiração. Tentou afastar o filho de sua influência, mas já era tarde. O laço havia se formado. O forasteiro via no rapaz a pureza necessária para manipular. E o jovem via nele a figura de um mentor. Alguém que parecia compreender sua ânsia por algo maior do que os limites impostos pela família e pela tradição. As reuniões secretas começaram nas sombras, com juramentos sussurrados e promessas escritas em tinta que o tempo não apagaria. A cada noite mais homens se juntavam ao grupo, acreditando lutar por uma causa nobre. Mas entre discursos e planos o veneno da ambição se espalhava. O que começou como um sonho coletivo logo se transformou em disputa por poder. O jovem que antes carregava apenas esperança, passou a sentir o peso da responsabilidade e da dúvida. Enquanto isso, nas terras da família, sinais de instabilidade surgiam. Os antigos aliados começavam a questionar a autoridade do patriarca, e as fronteiras do respeito eram testadas. O pai percebia o mundo ruir sob seus pés, mas se recusava a ceder. Defendia os valores de sempre: honra, fé e lealdade, como se pudesse deter com palavras a força inevitável das mudanças. O forasteiro, astuto, aproveitou-se dessa rigidez. Usou a rebeldia do filho como arma contra o pai. Disse-lhe que o velho não entendia o novo tempo, que era preciso derrubar as estruturas antigas para que algo justo florescesse. A semente da traição estava lançada e cresceria como erva daninha em terreno fértil. Certa noite o filho confrontou o pai. As palavras foram mais duras que golpes. O homem tentou fazê-lo entender que as revoluções se alimentam de inocentes. Mas a juventude raramente escuta o eco da prudência. O conflito entre os dois rompeu laços que pareciam eternos. Quando o silêncio voltou àquela casa, já não havia o mesmo brilho nas velas, nem a mesma esperança nos olhos do filho. Pouco depois, o forasteiro desapareceu. Levou consigo segredos, promessas e parte da fortuna que financiaria a tal causa nobre. O jovem devastado percebeu tarde demais o quanto havia sido usado.
A traição que ele acreditava combater era, na verdade, a sua própria. O pai adoeceu, e a mãe mergulhou no luto silencioso. As terras começaram a ser vendidas, os criados abandonaram a casa, e a tradição, outrora inabalável, desmoronava pedra por pedra. O herdeiro caminhava entre destroços, tentando compreender em que ponto o ideal se transformara em ruína. Cada lembrança era uma ferida aberta, e cada decisão passada uma sentença. Mas a história não terminaria ali. Rumores vinham das fronteiras. O forasteiro havia sido visto novamente, agora sob outro nome, liderando homens que antes juraram fidelidade àquele mesmo lar destruído. O jovem, tomado por uma mistura de culpa e desejo de redenção, decidiu partir. O que o movia não era mais o sonho de justiça, mas a necessidade de enfrentar o fantasma que o enganara e, talvez, recuperar um fragmento daquilo que fora perdido. Ao deixar a propriedade, olhou pela última vez para o casarão que o vira nascer. As janelas quebradas refletiam a luz do amanhecer, e o som distante de sinos parecia anunciar não o fim, mas um novo ciclo. A estrada à frente era longa, incerta, coberta de névoa, mas nela pulsava a única verdade que restava. Às vezes, é preciso perder tudo para compreender o valor do que se destruiu. E assim seguiu, com passos firmes, rumo ao desconhecido. Atrás dele, o eco das promessas antigas se dissipava e à frente, o destino esperava, ainda em silêncio, mas pronto para ser escrito. A viagem foi longa e solitária. As estradas de terra se estendiam entre vales cobertos de neblina e campos devastados pela guerra recente. Cada vila atravessada parecia carregar o mesmo ar de desconfiança e cansaço. O jovem cavalgava em silêncio, observando o mundo ruir e renascer ao mesmo tempo. A cada parada ouvia fragmentos de histórias sobre o homem que agora procurava, o forasteiro, que se apresentava sob um novo nome e falava de redenção, como se pudesse purificar o sangue que derramara. Os rumores diziam que ele reunia soldados, mercenários e antigos aliados, não por glória, mas por algo mais profundo, um acerto de contas com os fantasmas do passado. O herdeiro sabia que aquele reencontro seria inevitável. Não se tratava de vingança, mas de compreensão. Queria olhar nos olhos de quem o havia manipulado e entender se havia ali, ainda que mínima, uma centelha de arrependimento. Numa manhã fria, chegou a um vilarejo perdido entre montanhas. As casas eram baixas, o silêncio, denso. Na taverna local, o ar cheirava a fumaça e vinho barato. Ouvia-se ao fundo uma canção antiga, repetida por um homem de voz rouca. Quando o jovem entrou, o murmúrio cessou por instantes. Todos o observaram desconfiados. Aproximou-se do balcão, pediu água e aguardou. Um velho de olhar endurecido lhe disse em tom baixo: "Se veio atrás dele, já é tarde. O homem que procura não fala mais." Mas o jovem não acreditou. Subiu até o mosteiro abandonado que ficava no alto do vale, onde, segundo diziam, o forasteiro havia montado acampamento. A escadaria era longa, coberta de folhas mortas e musgo. O som do vento ali parecia murmurar nomes esquecidos. Quando chegou ao portão, encontrou apenas ruínas e sinais de uma partida recente. Pegadas, brasas ainda acesas e, no centro, uma espada fincada na terra, com um pano amarrado ao cabo. O mesmo tecido que, anos antes, servira como bandeira do movimento que destruíra sua casa. Ajoelhou-se. Tocou o ferro frio da lâmina e sentiu o peso de tudo o que havia se perdido. Ali, naquele silêncio, compreendeu o que o pai tentara lhe ensinar. Que os ideais são como lâminas, brilhantes à primeira vista, mas fatais quando empunhados sem sabedoria. Ao cair da tarde, um cavaleiro surgiu entre as sombras da estrada. Reconheceu-o de imediato, embora o tempo tivesse deixado marcas profundas. O forasteiro, mais velho, cansado, os olhos antes brilhantes, agora opacos, desmontou do cavalo e o encarou em silêncio. Por longos segundos nenhum dos dois falou. O vento parecia prender a respiração da terra. "Então é verdade", disse o jovem, quebrando o silêncio. "Você voltou." O homem assentiu lentamente. "Voltei porque cansei de fugir." "E porque há coisas que nem o esquecimento consegue enterrar." A conversa seguiu fria, tensa, entre lembranças e acusações. O jovem quis entender por que fora traído, por que o ideal se tornara uma mentira. O forasteiro explicou que nunca fora apenas poder. Era medo. Medo de ver o mundo ruir. Medo de ficar pequeno diante da própria criação.
Disse que acreditara de início em tudo o que pregava, mas que o homem é frágil demais para carregar o peso da revolução sem se corromper. Eu queria mudar o mundo, confessou ele, mas acabei mudando apenas a mim, e não para melhor. O herdeiro o escutou em silêncio. Parte dele queria perdoar, parte queria condenar, mas algo dentro de si o impediu de agir com ódio. O tempo havia transformado a fúria em melancolia. Não posso desfazer o que destruí, disse o forasteiro abaixando a cabeça, mas você pode decidir o que fazer com o que sobrou. Aquelas palavras ficaram suspensas no ar como um juramento. O jovem olhou para o horizonte e viu o sol se pondo atrás das montanhas, tingindo o céu com tons de cobre e sangue. Sabia que aquele momento marcava o fim de uma era, não apenas para ele, mas para tudo o que representava sua linhagem, seus erros, suas crenças. Quando voltou ao vilarejo, decidiu não contar a ninguém o que acontecera. Enterrou a espada no mesmo campo onde seu pai fora sepultado e acendeu uma vela em silêncio. Naquela chama vacilante, viu refletida a verdade. Tradição e traição não eram opostos, mas irmãos. Nasciam do mesmo impulso humano de buscar significado, de tentar construir algo que resistisse ao tempo. Os anos seguintes foram de reconstrução. O jovem aprendeu a ouvir o som das estações, a respeitar o silêncio da terra. Reergueu parte da casa, não para restaurar o passado, mas para abrigar o presente. Aos poucos o lugar voltou a ter vida, não mais como símbolo de poder, mas como refúgio de memória. Às vezes, ao entardecer, ele ainda ouvia, em algum ponto distante, o eco de vozes antigas. Eram lembranças, talvez apenas vento, mas nelas havia uma serenidade nova, como se os fantasmas tivessem finalmente encontrado repouso. Certa manhã, recebeu uma carta sem remetente. Dentro, havia apenas uma frase escrita à mão. O que é destruído por engano pode ser reconstruído pela verdade. Reconheceu a caligrafia. O forasteiro ainda vivia, em algum lugar, tentando também redimir o próprio passado. O herdeiro dobrou o papel e o guardou entre as páginas de um livro antigo. Depois saiu para o campo e observou o horizonte. O sol nascia, e o vento, que antes trazia lembranças de dor, agora soava como um cântico de recomeço. Ali, compreendeu que o fim nunca é realmente o fim. É apenas o instante em que o passado aprende a se calar e o futuro finalmente começa a falar. E pela primeira vez em muito tempo, ele sorriu, não com a esperança ingênua da juventude, mas com a serenidade de quem entendeu que toda história, mesmo marcada pela traição, carrega em si o poder da tradição, o de permanecer viva mesmo depois de tudo.